Olá, amados irmãos, muito boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Entardecer Espírita. Hoje, o nosso entardecer está um tanto quanto nublado, né? Mas é um prazer ter você aqui conosco para que hoje nós possamos conversar a terceira e última parte da temática Transição Planetária, é tempo de regenerar. Ou transição planetária, são chegados os tempos. Para começarmos, vamos fazer uma prece inicial. Se você desejar fechar os olhos, vamos agradecer ao Pai, ao amado Mestre Jesus, aos queridos bons amigos espirituais, por mais um encontro de aprendizado, de ensinamento que os Espíritos nos trazem, e que possamos aproveitar da melhor forma possível este momento. Que ele sirva para nos auxiliar por estes momentos difíceis ou desafiantes pelos quais estamos passando. Desejo muita luz, muita paz, que assim seja. É um prazer ter vocês aqui, amados irmãos. Minha irmã, Tereza Cláudia, seja muito bem-vinda, Odete Furquim, Michele Batista, seja bem-vinda também. Então vamos começar relembrando somente o último trecho que abordamos na semana passada, lembrando que a gente está basicamente, a maior parte do conteúdo que nós trazemos aqui vem do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, e no capítulo 18, em que ele trouxe como título São Chegados os Tempos. Relembrando também que este capítulo, com esse título São Chegados os Tempos, Allan Kardec, já na primeira edição desta sua obra, em 1868, já fala da transição planetária. Transição esta em que o planeta Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Nós estamos na transição entre uma era, uma época ou uma categoria de evolução de mundos para uma outra categoria, tá certo? É o que Jesus, no discurso profético, que também nós trouxemos nos episódios anteriores, principalmente no episódio 1, falou nesse discurso profético do fim dos tempos. Ou seja, o fim de um tempo, de uma era, para a chegada de uma nova era, de um novo tempo. E aí, no item 32 deste capítulo 18, nós concluímos com este trecho na semana passada, e eu gostaria de reprisar para que a gente possa entender melhor a transição planetária. Neste bloco, nós estamos falando do que Kardec classificou como acontece ou como ocorre a transição planetária. Então ele fala assim: as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por um único fim ativar as saídas. Tem, igualmente, o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e a de dar uma maior ascendência às ideias novas. Então aqui nós temos um conjunto de muitas informações relevantes. Primeiro, muitas partidas coletivas, ou seja, ele coloca inclusive como grandes partidas coletivas. É como se nós estivéssemos pegando aviões e enchendo-os e colocando espíritos desencarnados que estão saindo da Terra, na condição de exilados da Terra, e indo para um outro planeta para habitar por lá. Por quê? São espíritos endurecidos, mais difíceis, que não estão colaborando para o progresso da Terra nesse novo estágio dessa transição para passar para uma Terra regenerada. Então, grandes partidas coletivas, ou seja, processos emigratórios da Terra para outros mundos estão acontecendo. E aí, os espíritos afirmam, por meio de Kardec, que não tem como único objetivo ativar a saída, só mandar, não. Mas também fazendo com que menos espíritos endurecidos ficando aqui, a gente melhore a renovação dos que ficam.
porque também estão chegando muitos espíritos de outros planetas. São os extraterrestres que estão vindo para cá. Mas ele não vem naquela condição poética, figurativa de seres grandes ou fora de forma, não. Eles, ao chegarem aqui, eles são adaptados para a nossa forma humana, quando eles precisam reencarnar. Então, estas partidas e estas chegadas coletivas, além de faz com que, além de ativar a saída, mas também transforma mais rapidamente o espírito da massa. A gente vai melhorando a condição dos espíritos que estão ficando, livrando das más influências e dando uma maior ascendência a ideias novas, porque os que chegam, eles vêm com outras experiências, com outras habilidades, ajudando-nos no progresso. No item 27 do capítulo 18 da Gênese, Kardec traz assim, e isso a gente está observando já vem um tempo, inclusive começaram a classificar ou categorizar esses espíritos, essas crianças reencarnantes, com virtudes ou com inteligência ou com comportamentos morais diferentes do que nós tínhamos, começaram a chamá-las de crianças índigo, crianças blue, crianças cristais. Então ele diz assim, isso uma obra de 1868. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Por quê? Porque esse processo de renovação que está acontecendo em nosso planeta, ele é de ordem física, mas também de ordem moral. Então, se ele é de ordem moral, os espíritos que aqui ficam, estando encarnados ou desencarnados, estão melhores em qualidades morais. A gente acha até estranho, julgando ou imaginando que as coisas estão piores, mas é natural neste processo e Jesus fala disso. Nós abordamos isso na parte 1. Parece que as coisas estão piorando, mas na verdade é porque os rebeldes ou revoltados que aqui ainda se encontram, que ainda não partiram, eles vendo o movimento de mudança, de transformação, de renovação, eles ficam indignados, eles ficam revoltados e fazem de tudo para que as coisas piorem. No item 7, ele diz assim, é uma mudança tão radical como a que está elaborando que não pode realizar sem comoções. Então, a gente sofre, a gente fica aflito, a gente acredita que as coisas estão piores, que não tem mais jeito, que pior não pode ficar, que só está piorando. Quando passamos pela pandemia recentemente, nunca imaginávamos que tantas partidas, tantos espíritos iriam desencarnar no mundo todo. Alguns para ajudar a sua ida embora do nosso planeta. Outros não, ficaram. Então, há um conflito, há uma luta de ideias, de ideais também. E desse conflito, de forma forçosa, vão se originar alguns acontecimentos de perturbações conflituosos, desgastantes, né? Até que as coisas possam ir se acalmando. Outra coisa que é característico deste período, que Kardec também nos traz, é somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. E aí eu acho fantástico a doutrina espírita, porque no seu tríplice aspecto, quando ela vai falar sobre filosofia, usar da ciência da observação e o caráter religioso da religião, onde no seu caráter de religião, Kardec buscou abordar simplesmente os ensinos morais do Cristo. Ou seja, a nossa melhora moral, na nossa conduta, no nosso jeito de ser, dos nossos pensamentos, para que assim a gente progrida mais rapidamente e auxilie ao próximo. Então, somente o progresso moral é que pode ensejar
mudanças que precisamos passar em nosso planeta para alcançarmos mais rapidamente essa transição planetária. É interessante que há um ponto neste capítulo, já no último item do capítulo 18, um dos últimos itens, o item 31, em que Kardec, diante de tudo que ele fala, diante de todos os acontecimentos que caracterizam a transição planetária, diante dos movimentos que acontecem de chegada e de partida, ele conta uma pequena história, ele faz uma analogia, onde ele diz assim, para que a gente possa ter uma melhor compreensão deste momento e deste movimento de chegada e de partidas, né? Chegando espíritos mais evoluídos, vindo de planetas irmãos mais evoluídos para nos ajudar, tanto estando no plano espiritual quando também reencarnando, como também espíritos endurecidos que estão indo embora, que estão sendo exilados da Terra. Isso é tão interessante que Kardec, né, os espíritos afirmam para Kardec uma outra coisa, que ele diz assim, alguns espíritos endurecidos têm uma casca dura, mas um coração mole. E aí, quando eles desencarnam e entram em contato, conhecendo essa transformação, a necessidade da mudança, a necessidade desta reforma, eles compreendendo a necessidade de se transformar e de mudar, eles aceitam. E aceitando, eles continuam em nosso planeta. Somente aqueles realmente muito endurecidos, muito reticentes, que não aceitam, que esperneiam, que fazem confusão, que percebe-se que eles não ajudarão, estes estão sendo banidos, e são muitos. Então, voltando aqui à história que Kardec conta no item 31, ele fala assim, ele usa de uma comparação vulgar, imagine você, que você tem uma corporação de soldados, onde esse agrupamento, vamos imaginar assim, de 500 soldados. A maioria deles são perversos, são maus, são ruins, fazem muitas desgraças. E nesse meio destes 500 soldados existem uma quantidade muito pequena de soldados bons, que se preocupam com o outro, que não gostam de fazer a maldade. E aí, quando os perversos praticam seus atos malévolos, aqueles espíritos benévolos comentam, reclamam que não deve ser assim. E eles, por serem maioria, os perversos, batem, reclamam, prendem, escorraçam os soldados bons. Mas com o tempo, há uma mexida, há julgamento de tanta perversidade causada que alguns deles são julgados, condenados e expulsos da corporação. É igual como se fossem expulsos da terra. Imaginemos que 50 foram expulsos. 50 novatos chegarão. E esses 50 novatos vêm com um espírito renovado, um espírito bom, com boa índole, com bons valores morais, se juntando àquela minoria. Eles ainda são minoria. A desgraça ainda acontece, a perversidade ainda acontece. E quando eles comentam, quando eles reclamam, são maltratados, são discriminados. Mas com outro tempo há uma nova renovação e expulsão de mais 100 soldados perversos. Devido às suas ruindades, atrocidades, eles não têm condições mais de ficar ali na corporação. E aí esses 100 que são expulsos, que são banidos, né? A semelhança como os espíritos mostram para Kardec que acontece na Terra, 100 novos soldados chegam na corporação, que se juntam àqueles 50 e mais aquele pouco original que já fazia parte da corporação. E com isso, vai havendo uma renovação. Daqui a pouco, um novo movimento de expulsão, de banimento de mais 100 soldados. Chegam novos 100 soldados vindo de um outro local, no caso da Terra, vindo de outro planeta. E mais esses 100 soldados
renovados moralmente, mais evoluídos, melhores, bondosos, vão melhorando o clima da corporação. Então a gente não precisa expulsar todos. Basta que a maioria seja de bons soldados ou de bons espíritos, porque aí eles vão imperar, eles vão prevalecer, as suas ideias, as suas atitudes prevalecerão. Então Kardec comenta que é assim que acontece o momento de transição planetária em cada planeta, quando ele está neste estágio. Então é isto que está acontecendo na Terra. Uma outra coisa interessante para que nós possamos pensar, deixa só o aviãozinho passar, né? Outra coisa importante que a gente pode falar, lembra que na primeira parte a gente trouxe o discurso profético de Jesus, que ele fala que uma nação vai guerrear com outra, que filhos vão ser contrários aos pais, porque é um movimento de turbulência. E no discurso do Sermão do Monte, no Sermão do Monte, Jesus nos traz muitos ensinamentos. E um deles é um código de felicidade, que são as bem-aventuranças. Então, em uma das frases que Jesus nos ensina, ele comenta assim: bem-aventurados ou felizes são os brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Isso Mateus narrou no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Então, Jesus já naquela época, porque dizem que ele veio trazer já a semente da transição planetária, porque o planeta já estava num novo estágio de evolução há mais de 2000 anos, quando ele afirma isso, ele traz com muita característica, porque o próximo estágio em que a Terra vai passar, o mundo regenerado, o bem prevalece. Então, os brandos e pacíficos herdarão a Terra, porque os espíritos perversos, maus, não terão espaço neste planeta quando a Terra concluir a sua transição planetária. Eles serão minoria. Por isso faz sentido as palavras de Jesus: bem-aventurados brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra regenerada, o novo estágio evolutivo pós-transição planetária, que é o que a gente vem conversando, hoje nós estamos na terceira parte desse encontro. Olha que interessante. Olha como faz sentido as palavras lá no passado do Sermão do Monte. Você já havia pensado sobre isso? Olha que legal, fantástico, porque é de uma forma natural. Porque os espíritos encarnados e desencarnados que habitarão a Terra regenerada serão justamente os brandos e pacíficos. Porque é isso que prevalece nesse estágio de planeta. Mais adiante, é uma coisa interessante, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 11, uma psicografia do Espírito Bordeaux, em que ele fala o seguinte: a Terra, olha, uma psicografia uma mensagem de 1861. O livro A Gênesis é de 1868. Essa psicografia é de 61 e o Evangelho, a primeira edição, é de 1864. Então veja há quanto tempo já se fala, já se escreve, já se aborda essa transição planetária. E aí a gente fica se perguntando: mas Aníbal, quando é que vai finalizar esse processo? E no discurso profético de Jesus, ele comenta que nem ele, nem os anjos do Senhor sabem, somente o Pai. Se você prestar atenção na divulgação deste entardecer espírita, desde a primeira parte, nós colocamos a música do Ivan Lins, Depende de Nós. Porque depende de cada um de nós fazer a sua parte, ser um sujeito nesse processo de transformação para que ele se dê mais rapidamente. Então lá, Fenelon,
no Evangelho segundo o Espiritismo, na cidade de Bordeaux, em 1861, trouxe a seguinte mensagem: a Terra, planeta de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Então essa purificação é o tempo de terra regenerado. Então eu gostaria, para ir encerrando, já que fizemos esse encontro, né, esse tema em 3 partes, eu gostaria de trazer 3 elementos que nós abordamos durante o entardecer, que basicamente a gente abordou o capítulo 18 do livro A Gênese, mas aqui a gente já trouxe uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, trouxemos outra de obras póstumas, né, em que o Espírito comenta que a gente não fique olhando para o clima, para o tempo, para a natureza, aguardando as mudanças, não, porque as mudanças têm que acontecer ao nosso entorno, com as pessoas. Então, Jesus, em um discurso profético que foi narrado por Mateus, Marcos e Lucas, eu vou trazer só um trecho, fala assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, pode ser que se eu não entenda desse processo, eu fique desiludido, sem esperança, sem fé, vá esfriar. E eu não posso, porque eu preciso ajudar que esse progresso aconteça. Então, quando ele diz quem ficar firme, então o convite é fiquemos firme, porque fique firme até o fim e ele será salvo. Essa salvação nada mais é de que continuar na terra, mas não mais numa fase de provas e expiações, nem de transição planetária, ou seja, continuar habitando a terra regenerada. Porque aqueles que não têm condições de continuar em nosso planeta estão sendo exilados desse planeta, da Terra. Então, que a gente entenda, que a gente não esfrie, não esmoreça, não desanime, não desiste, mas que a gente fique firme, falando sobre, trabalhando, ajudando, se voluntariando, para que assim possamos continuar neste planeta. Outro ponto que nós citamos já na segunda parte, que vem de Paramahansa em Yogananda, onde ele traz algo muito interessante que comunga com a mensagem psicografada no livro Obras Póstumas, mostrando que a transformação tem que acontecer em nós, não é na natureza. Não, o planeta é consequência dos nossos atos, é consequência dos nossos pensamentos, de nossas palavras. Então, olha que interessante esta afirmativa de Paramahansa Yogananda, um indiano que viveu muito tempo na América do Norte, levando e pregando a yoga, a ciência da yoga. Então ele fala assim: os cataclismos que subitamente ocorrem no seio da Terra, provocando devastações e danos em massa, não são obras de Deus, porque a gente acha que Deus é que está castigando. Deus não precisa disso, é consequência dos meus comportamentos. E isso a gente tem clareza, né? O aquecimento global, o efeito estufa e por aí vai. Essas catástrofes, aí é o que é relevante no ensinamento de Yogananda, a sua visão, quando ele diz assim: essas catástrofes resultam dos pensamentos e das ações do homem. As ações a gente tem clareza, mas talvez muitos de nós não tenhamos a clareza do poder do nosso pensamento. Continua Yogananda falando assim: quando a materialidade predomina na consciência do homem, há uma emissão de raios negativos sutis. Olha aí, sutis. Seu poder cumulativo
perturba o equilíbrio elétrico do planeta, da natureza, e então acontecem terremotos, enchentes e outros desastres. Por acaso você já havia pensado a respeito disso? Porque a gente tem a clareza com as queimadas, com o desmatamento, com o efeito estufa, a gente tem consciência do mal que a gente causa no planeta. Mas os nossos pensamentos, pensamentos de negatividade, de raiva, de tristeza, de desânimo, de desilusão, de que as coisas estão piorando, que não vão melhorar, pode coletivamente levar a esses desequilíbrios elétricos da natureza. E aí, por isso que acontecem todas esses acidentes naturais. Olha que interessante. Então a gente precisa fazer o que Jesus nos ensina: vigiai e orai. Precisamos cultivar pensamentos mais edificantes, mais positivos, mais harmoniosos, estarmos em paz, termos comportamentos e atitudes melhores perante o nosso ser e o nosso próximo, perante a natureza, perante os animais. E por último, que a gente também trouxe, que a gente também abordou, foi uma mensagem, um discurso profético proferido por Satya Sai Baba, outro indiano, muito relevante também. E eu vou trazer um pequeno trecho. Se você não ouviu, eu fiz a leitura do seu discurso profético na íntegra, eu sugiro que você assista a nossa parte 2. Né? Na verdade, parte 1, parte 2 e parte 3, porque tudo está conectado, concatenado. Então, num trecho que eu vou trazer, num parágrafo, Satya Sai Baba fala assim: uma vez mais, cada um de nós precisa escolher que tipo de realidade deseja experimentar. Porque a realidade que eu quero experimentar, ela é criada primeiro mentalmente e depois com a minha prática, com a minha vivência, com a minha experiência, com o que eu faço, com o que eu falo e com o que eu penso. Porém, sabendo que desta vez os dramas serão sentidos com mais intensidade. As dores, né, o choro, a angústia, a ansiedade, a depressão é muito mais intensa. Assim como o amor. Então o amor também se expressará com mais intensidade. Então que a gente possa sentir e emanar mais o amor. Olha que interessante, quando aumentamos a intensidade da luz, que é o que está acontecendo agora, também aumentamos a intensidade da escuridão, o que explica o aumento de violência irracional nos últimos anos. Então, esse discurso profético de Sai Baba, ele é bem legal, porque ele traz uma realidade que às vezes a gente não tem noção ou não conecta uma coisa com a outra, porque ele fala até de fibromialgia. Sim. Eu andei pesquisando em alguns sites de fake news para ver se esse texto dele era verdadeiro ou não. Né? Porque hoje, lamentavelmente, se cria muita coisa. E a gente, quando traz algo, apresenta algo, é uma grande responsabilidade. Em 3 sites que eu pesquisei, eu botei só uma frase e não veio nada dizendo que era falso. Tá? Lembrando, meus irmãos, que hoje nós concluímos a parte terceira e última do tema transição planetária, um tema muito importante, relevante, porque está mexendo com nossas vidas, onde a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa se posicionar. Esse conteúdo fica gravado aqui no Instagram, no YouTube em Aníbal Buquerque, eu também levo para o Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Espero que o tema, né, a abordagem tenha sido útil, seja proveitosa. Acredito que muitos de nós estamos precisando ouvir, compreender e aprender sobre. Então, eu deixo o convite, se você gostou, se foi útil para você, replique, compartilhe com outras pessoas, porque poderá ser útil também. Porque a gente precisa sair dessa condição de dor, de sofrimento, de lamúria, para que tenhamos uma condição diferente, melhor, mais progressiva. Tá? Me despeço fazendo a nossa prece final, a nossa oração final, e lembre-se da música do Ivan Lins, Depende de Nós.
porque realmente está em nossas mãos essa transformação. A espiritualidade amiga está trazendo muitos espíritos para nos ajudarem, mas nós também precisamos arregaçar as mangas e fazer. Desejo a cada um resto de domingo, uma semana abençoada e que possamos nos encontrar outras vezes neste entardecer espírita. Fica com Deus, muita luz, muita paz, que assim seja, amados irmãos.